Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem focada num material de estudo que é um universo à parte. O Manual de Segurança de Dignitários para o concurso da Assembleia Legislativa de Goiás. A nossa missão aqui é muito específica, né? É destrinchar os conceitos do capítulo 2, pensando em como usar esse conhecimento numa redação, numa prova discursiva de alto nível. Exato. E olha, proteger uma autoridade parece coisa de filme, né? Cheio de ação, sirene, aquela correria toda. Mas a verdade, e o que este material deixa muito claro, é que o melhor dia de um agente de segurança é um dia assim profundamente entediante. Um dia em que não aconteça absolutamente nada. Adorei essa perspectiva. Nosso trabalho hoje é entender por que o tédio, nesse contexto, é sinônimo de excelência. O sucesso é o não evento. Perfeito. Então, para a gente entender essa lógica, vamos começar pelo básico do básico, a pergunta que abre o capítulo. O que, afinal, diferencia uma pessoa comum de um dignitário? O que essa palavra realmente significa? Então, a definição formal que o material traz é uma pessoa que exerce um alto cargo ou goza de um título proeminente. Mas o pulo do gato não está na definição em si, e sim no que vem depois. O material faz questão de separar dignitário de outro termo que a gente usa muito no dia a dia, que é VIP. Ah, boa. Para mim, eram quase a mesma coisa. Um presidente é um VIP, um astro do rock é um VIP. Qual é a diferença crucial para a segurança? Diferença está na razão da proteção. Um dignitário, um presidente, um juiz do Supremo, um governador, ele precisa de segurança porque a pessoa e o cargo são estratégicos para a estabilidade do Estado. Uma ameaça contra essa pessoa é, na verdade, uma ameaça contra a instituição que ela representa. A segurança aqui é uma questão de Estado. Entendi. E o VIP, no caso, o astro do rock? O VIP, a Very Important Person, como um atleta famoso, um artista, ele precisa de segurança por causa da notoriedade dele. A ameaça geralmente vem tipo do assédio de fã, da imprensa ou de crimes comuns como um sequestro por dinheiro. A segurança dele é, na maioria das vezes, uma questão privada. O foco é proteger o indivíduo, não a instituição. Saquei. A motivação da ameaça é completamente diferente. Exatamente. Faz todo sentido. Um ataque a um juiz pode querer parar um julgamento e desestabilizar o judiciário. Um ataque a uma celebridade raramente tem essa dimensão, né? E essa distinção me leva a outro ponto que o material assim bate muito na tecla. O enfoque da segurança de dignitários é essencialmente preventivo. Essa é a palavra-chave. Se é para levar algo para a redação, é isso. É a filosofia central de tudo. Todo o treinamento, o planejamento, a inteligência, tudo gira em torno de evitar o confronto, não de vencer o confronto. É por isso que o material afirma que uma formação militar ou policial, embora seja útil, não é por si só o suficiente. Isso é interessante, porque a gente imagina que a segurança de autoridades é reativa, né? Que é sobre ter o reflexo mais rápido no gatilho. Mas o material diz que o jogo é outro. É evitar que a cena de ação sequer comece. Perfeito. A mentalidade precisa mudar de combatente para, como o próprio texto diz, um evitador de problemas. O agente ideal não é o que reage melhor a um ataque, mas aquele que percebeu uma anomalia no ambiente e mudou a rota do protegido 5 minutos antes. Evitando completamente o local do possível ataque. Isso. O protegido nem fica sabendo que existia uma ameaça ali. Isso é o auge da eficiência. Certo. Se o foco é evitar problemas, a gente precisa entender quais são os problemas em potencial. O material entra em detalhes sobre a principal ameaça, que são os atentados. Como ele define isso? A definição é bem direta. Ações criminosas contra pessoas, grupos ou instituições com objetivos definidos. Mas o que é realmente revelador e bom de detalhar numa prova é a lista do que o manual chama de fontes de hostilização. Que seriam as origens das ameaças, de onde elas podem partir. Exato. E a lista é, olha, assustadoramente ampla. Vai desde órgãos de inteligência de outros países e a própria imprensa, que pode criar um clima de hostilidade. Que loucura! Até organizações terroristas, crime organizado,
crimes de pistolagem e também indivíduos como sociopatas, psicopatas ou fanáticos extremistas. Nossa, a lista vai de espionagem estatal a um lobo solitário totalmente imprevisível. Isso deve exigir um trabalho de inteligência absurdo, porque o perfil da ameaça muda completamente. E os métodos que eles podem usar? Os meios de efetivação também são extremamente variados. O material cita os óbvios, como armas de fogo, armas brancas, mas avança para explosivos, venenos, agentes químicos e biológicos. Meu Deus! E como a história já nos mostrou de forma bem trágica, até o uso de veículos ou aeronaves como armas. Essa variedade toda reforça porque a prevenção é o único caminho viável, né? É impossível se preparar para um confronto direto contra tudo isso o tempo todo. Exatamente. Ok, então o leque de ameaças é gigantesco, mas imagino que a equipe de segurança não pode se preparar para tudo da mesma forma. O material ajuda a diferenciar os tipos de ataque? Sim, e essa é outra distinção fundamental para uma prova discursiva. A diferença entre atentados seletivos e indiscriminados. Seletivo me parece meio autoexplicativo, não? Tem um alvo certo? Exato. Um atentado seletivo é quase cirúrgico. O alvo é específico. Aquela autoridade, aquele prédio. O objetivo pode ser eliminar um adversário político, sequestrar a pessoa para obter alguma vantagem ou simplesmente intimidar. O alvo não é aleatório. Ele é o objetivo final. E o indiscriminado? Seria o oposto, onde o alvo é o caos. Perfeito. No atentado indiscriminado, a vítima individual não importa. Uma bomba num lugar público, por exemplo. A finalidade é atingir qualquer pessoa, para gerar pânico, criar dificuldades para as autoridades, ganhar destaque na mídia, chamar atenção para uma causa. O alvo é a sociedade, o governo, a sensação de segurança. Ah, entendi. É o que o material caracteriza como a ação terrorista por excelência. A vítima é um meio, não um fim. Fica claro. E dentro desses tipos de ataque, os objetivos também podem variar. O material fala em desmoralizar com um escândalo, causar danos físicos ou, no extremo, a morte. E para esse caso extremo, eles usam um termo específico, né? Sim, o magnicídio. E é importante notar que não é só um assassinato. É o assassinato de uma pessoa eminente, uma figura pública de grande importância. O termo carrega um peso histórico e político. O material aponta que o magnicídio foi e é usado como uma arma de transformação política por grupos radicais. Eles acreditam que eliminar uma figura-chave pode mudar o curso da história. Isso levanta uma questão bem óbvia. Se a filosofia é 100% preventiva, o que acontece quando a prevenção falha? Quando o confronto é inevitável? Qual é o papel da força nesse cenário? A força é tratada com extrema cautela. É o último recurso. Só entra em cena quando todas as barreiras da prevenção, da inteligência, da dissuasão foram rompidas. E mesmo quando necessária, o uso não pode ser impulsivo. Ele deve seguir um princípio rigoroso de gradação. Gradação. Imagino que seja uma escala, do menos para o mais intenso. Exatamente, o material detalha essa escala de forma bem clara, o que é ótimo para explicar numa prova. As ações devem ir do mais simples para o mais complexo. Certo. Do menor para o maior grau de força. Da menor para a maior interferência na situação. E da mais discreta para a mais explícita. A regra de ouro é sempre começar pela medida mais simples que seja capaz de resolver o problema. Sempre. Ou seja, não se responde a um empurrão com um tiro. A ideia é ser o mais sutil possível e só escalar se a ameaça escalar também. É uma lógica de proporcionalidade, de controle de danos. Isso. E é uma demonstração de profissionalismo e controle. Numa situação de crise, a equipe que age com essa gradação mostra que não está em pânico, que está no comando. Para uma prova, explicar esse uso inteligente e escalonado da força demonstra uma compreensão profunda da doutrina, que vai muito além do atirar para proteger. O material também fala de alguns princípios fundamentais que amarram tudo isso. Eles não são só regras a seguir, ou são? Eles se conectam de alguma forma. Olha, eles não são uma lista de compras, não. São um sistema interligado que sustenta toda a operação. O material lista 5 e entender como eles conversam entre si é que mostra a maturidade no assunto. Ok, vamos passar por esse sistema então.
O primeiro princípio é a objetividade. Objetividade significa que, na crise, não há espaço para dúvida. A ação tem que ser rápida, pontual e com um único foco: preservar a vida e o bem-estar do protegido. Sem desvios, sem hesitação, é a clareza da missão acima de tudo. O segundo é a iniciativa. Esse parece o motor da prevenção que a gente falou. Totalmente. A iniciativa é a alma da proatividade. A equipe de segurança não pode esperar o agressor agir para depois reagir. Ela tem que se antecipar, pensar nos possíveis movimentos do adversário e agir primeiro para neutralizar. Se a equipe está sempre reagindo, ela já está perdendo o jogo. O terceiro é a simplicidade. Esse me pareceu meio contraintuitivo. A gente imagina que segurança de alto nível precisa ser super complexa, cheia de tecnologia, planos mirabolantes. E essa é uma armadilha. O material defende que a complexidade é, na verdade, um risco. Planos muito complexos têm mais pontos de falha. A simplicidade prega o uso do bom senso e dos métodos mais diretos e eficazes. Uma retirada rápida e bem executada por uma porta lateral é quase sempre melhor do que um plano de confronto super elaborado. Simplicidade como sinônimo de eficiência. Gostei. O quarto princípio é a surpresa. Esse é um princípio tático fundamental. É a ideia de que você sempre tem que ter uma carta na manga. Se o agressor estudou a rota a equipe de segurança já tem as rotas B, C e D mapeadas e prontas. É ter sempre um plano B. Exato. É o plano B institucionalizado. A capacidade de mudar o plano, de fazer o inesperado, quebra o planejamento do adversário e devolve a vantagem para a equipe. E por último, fechando o sistema, o emprego da força. Que, como a gente já falou, é a admissão de que todo o resto falhou. Ele só é acionado quando a objetividade, a iniciativa, a simplicidade e a surpresa não foram suficientes. É a última linha de defesa. Veja como os 4 primeiros princípios trabalham juntos para evitar ter que usar o quinto. É um sistema de defesa em camadas. Fica muito claro. Então, resumindo o que a gente viu até aqui, o que realmente fica desta análise do capítulo 2 é que a segurança de dignitários é essencialmente um jogo de xadrez, não de boxe. É sobre antecipação, inteligência e controle. E a maior vitória é um dia sem acontecimentos. Exatamente. E para quem está estudando para a prova, demonstrar o domínio dessa filosofia é o mais importante. Entender que a prevenção é a técnica primordial, saber diferenciar os tipos de atentado e explicar como os princípios e o uso da força se encaixam de forma lógica. Isso é que vai gerar uma resposta completa e bem fundamentada. Agora que a gente entendeu a filosofia e a base teórica por trás da segurança, a pergunta óbvia é: como isso funciona na prática? Como uma equipe se organiza no dia a dia para colocar todos esses princípios em ação? Acho que é aí que a nossa próxima análise vai entrar, mergulhando no capítulo 3, que trata de composição de equipes, papéis e formações. É a ponte perfeita. E eu deixo uma reflexão para quando a gente for analisar esse próximo capítulo, algo que o próprio material sugere. A cooperação do protegido é vital para o sucesso da segurança. Isso levanta uma questão complexa. Como a equipe de segurança equilibra a necessidade de impor limites e procedimentos rígidos com a privacidade e a liberdade de uma autoridade? Uma autoridade que muitas vezes resiste a esses mesmos limites, né? Exato. Limites que visam protegê-la. É um dilema constante entre o que é tecnicamente seguro e o que é politicamente viável. Um ponto para a gente pensar.